Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje nós vamos aqui ver o que acontece muitas vezes e que as pessoas não prestam atenção e a religião não as alerta também. Então elas não sabem o que é verdade, o que é mentira, muitas vezes por desconhecimento da palavra de Deus. Então nós vamos saber aqui, porque a maioria dos crentes não tem salvação, não são salvos e pensam que são, porque são transgressores da palavra. E por essa transgressão que tem da palavra, muitas vezes levam também a outros a se decepcionarem com Deus e, além de não serem salvos, ainda atrapalham os outros de serem. Por isso que hoje a maior denominação que existe, por exemplo, no Brasil e no mundo, são os desigrejados, pessoas que não querem saber de igreja porque se decepcionaram tanto com as pessoas que estão lá dentro e que falam uma coisa e vivem outra. Aqui em Provérbios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: estas 6 coisas aborrece ao Senhor e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Você vê que 6 pecados que são graves, eles não abominam a alma de Deus, mas eles aborrecem a Deus. Mas a 7ª, a sua alma abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos, é o fofoqueiro, é aquela pessoa que fica fazendo um inferno dentro da igreja, dentro do meio onde as pessoas deveriam amar o próximo. Eles ficam semeando ódio, semeando problemas, criando em outros um inferno para colocar aquela pessoa que eles não gostam. Então, meus irmãos, essa é uma coisa horrível. Aí nós vamos também para Mateus 5, ver o que Jesus fala a respeito disso. É Mateus capítulo 5, versículo 21. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que lhe chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo aqui que aquelas pessoas que buscam fazer o mal para os outros, essas pessoas são réus do inferno, essas pessoas são julgadas, porque as pessoas não entendem que o Senhor Jesus, segundo a carne, somos nós que somos membros do corpo de Cristo. E quando se faz mal a um irmão, você está fazendo mal a Jesus. Por isso que quando Jesus apareceu para Lázaro, apareceu para Saulo, no caminho de Damasco, ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo as pessoas que eram de Jesus, mas para Jesus estava perseguindo a ele, porque quando nós somos templo do Espírito Santo, quando nós somos membros do corpo de Cristo, então quando uma pessoa nos persegue, está perseguindo ao próprio Jesus. Então as pessoas pensam que isso é normal, porque nas religiões isso é normal. A pessoa começa a levantar uma calúnia contra alguém, acusa ela de um pecado, igual os fariseus fizeram lá com a mulher adúltera. Eles foram lá levar a mulher adúltera até Jesus com a Bíblia debaixo do braço, né, com a Torá, dizendo: ó, essa mulher foi pega em adultério e esta mulher tem que ser apedrejada, está escrito aqui na lei. Jesus disse: tá bom, beleza, está escrito na lei, mas agora quem pode apedrejá-la é quem não tem pecado. O primeiro de vocês é quem não tem pecado, vai lá e atire a primeira pedra. Então ninguém pode ficar julgando os outros, ficar apedrejando os outros, se são pecadores da mesma forma.
Porque o Senhor Jesus, ele enxerga por dentro, não por fora. Não adianta querer mascarar uma beleza, ficar se entortando todo para parecer santo, se o nosso Deus, ele olha dentro, ele olha as intenções do coração. Então não adianta. Então por isso que Jesus falou, tira a primeira pedra, já que vocês não têm pecado, né? Você está querendo atirar a pedra na outra que foi pega em pecado. E eu peguei vocês, porque eu olho dentro de vocês, vocês são tudo pecadores, às vezes muito pior do que ela. Então, meu irmão, isso é muito grave. E as religiões aceitam isso com tranquilidade. Às vezes o pastor é o maior fofoqueiro da igreja, a mulher do pastor é a fofoqueira, é a que causa o inferno na igreja, os filhos da mesma forma. E as pessoas julgam isso como se fossem deuses, como se eles fossem as pessoas que não têm pecado para julgar os outros. E isso acaba tirando muitas pessoas do caminho da fé, porque elas ainda não tiveram o pleno conhecimento de Deus. Vamos lá, aqui um pouco mais para frente, no capítulo 7, também, no versículo 21, também fala assim, no capítulo 7, versículo 21 aqui de Mateus também. Diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quer dizer, está falando, não adianta ficar falando que eu sou de Deus, que eu sou pastor, que eu sou bispo, que eu sou pai de santo, que eu sou diácono, presbítero, apóstolo, semideus. Isso aí não adianta nada. Tem que fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, você entra no reino do céu. Se você não fizer a vontade de Deus, não entra no reino do céu. E entre a vontade de Deus está em não atacar os irmãos. Não ficar levantando falso testemunho, fazendo fofoca, criando inferno e disse-me-disse dentro do meio do povo de Deus. Aí no 22 diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem gente, a religião leva as pessoas a achar que é o serviço delas que vai justificá-las diante de Deus. Não serviço. Esses aqui fizeram milagres. Deus fez milagre através deles, porque eles estavam trabalhando e Deus socorreu diversas pessoas pelo nome de Jesus através dessas pessoas. E muitas delas achavam que por causa disso, elas tinham o aval de Deus para fazer o que estavam fazendo, praticando a iniquidade. Eu garanto para vocês que a maioria dessas pessoas não adulterava, não roubava, não matava, mas eu garanto para vocês que essas pessoas, a maioria delas, ficavam atingindo os irmãos, achavam-se superiores, entendeu? O que é a iniquidade? A iniquidade é essa questão aí que a pessoa acha que são os pecados aceitáveis e ela pratica esses pecados. Iniquidade é a prática do pecado. Isso que é iniquidade. Então a pessoa, por desconhecer ou achar que Deus é seletivo contra o pecado dela, então o que ela faz? Não, isso aí não tem problema não. Ela levanta uma calúnia contra o irmão, levanta uma lei moral e começa a perseguir o outro como que se ela tivesse autoridade para fazer, como os fariseus foram levar a mulher adúltera lá, porque eles achavam que eles tinham autoridade, podiam apedrejar a mulher, porque a mulher foi pega em adultério. E eles não haviam sido pegos, né? Mas o que sabe todas as coisas, pegou eles. Por dentro, vocês estão tudo podres. E Jesus chamava esses caras, esses fariseus, de sepulcro caiado. Né? Então, as pessoas hoje, por seguir essa doutrina desse povo, dessa religião, não entrarão no reino do céu. Não entrarão. Não entrarão. A palavra de Deus está bem escrita aqui, que não entrarão. Vamos aqui também continuar em Mateus, aqui no 25, lá no final de Mateus, capítulo 25, versículo 31, né? 25, 31. É isso aqui? E quando o Filho do Homem vier em sua glória,
e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos te ver e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirás: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos, assim a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus está dizendo uma coisa aqui: quando você faz mal a uma pessoa, você está fazendo mal a Jesus. E quando você faz bem a pessoa, você está fazendo bem a Jesus. Porque nós somos o corpo de Cristo. Então, não há como a pessoa enquadrar os outros fazendo acepção de pessoas, falando que essa pessoa ele pode julgar, ele pode apedrejar, porque a palavra diz que ela está errada, mas eu não sou juiz nem você. E se você quiser fazer isso, você vai fechar a porta do reino dos céus para você. Quem falou foi Jesus. Que Jesus é que vai julgar. Nós vamos chegar diante dele. E você chega lá, você já julgou os outros? Então você será julgado, eu serei julgado, de acordo com aquilo que eu julguei. De acordo com o que eu julguei os outros, serei julgado também. E se você ainda fez pessoas se perderem por causa da sua fofoca, por causa da sua mentira, da sua calúnia, você vai pagar tudinho. Vai pagar. Você não vai entrar no reino do céu. Não entra. Jesus disse que não entra. Então, vamos lá também em Tiago capítulo 2, lá no finalzinho do Novo Testamento. Tiago capítulo 2. Bem, Tiago lá no final, né? Hebreus, Tiago. Olha só o que diz aqui em Tiago: meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Olha só, tem gente que acha porque é crente, pode ficar destruindo com a língua o macumbeiro, o católico, o muçulmano, ou as pessoas que têm outra religião. Ele faz acepção de pessoas. Jesus não autorizou isso não, tá? Que o fulano pratica tal pecado e pode ser que vai para o inferno, não sei o que. Isso, Deus não autorizou isso não, tá? Então vamos ver aqui mais para frente que diz, no capítulo 2, versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdidas vestimenta, e atenderes para o que traz a veste preciosa, e lhe disseres: assenta tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aqui em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado.
porventura não fizeste distinção dentre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam os tribunais? Porventura não blasfemam eles do bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprires, conforme as Escrituras, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Quer dizer, a lei real não é aquela lei mosaica. A lei real é essa que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa que é a lei real. E aqui no 9 fala, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguido pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e procedei como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que está escrito aqui? Que se eu não tiver misericórdia do outro, se eu não tiver misericórdia daquela pessoa que está mal, e eu começar a apedrejá-la, julgá-la, como se eu fosse Deus, eu vou ser julgado da mesma forma que julguei essa pessoa. E a lei real é a lei da misericórdia. Agora, se eu quero julgar a pessoa pela lei mosaica, eu vou ser julgado também pela lei mosaica. E a lei não tem misericórdia. Você quebrou a lei, teria que pagar o preço da lei. Jesus veio e pagou esse preço no nosso lugar. Por que Jesus morreu por mim e por você? Porque se eu quebrasse a lei, eu tinha que morrer. Então Jesus veio e pagou o preço. Se eu crer em Jesus, eu tenho que andar segundo o seu mandamento. E o mandamento é esse dele. Amar o próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a si mesmo? Você gosta que alguém faça acepção de pessoas com você? Você gosta que alguém calunie você? Você gosta que alguém afronte você, faça o mal contra você? Não. Então você não faça com os outros que você não quer que faça consigo. Deus não mandou você amar o próximo acima de você. Mandou amar como a si mesmo. Amar como a si mesmo, né? Ficar abraçando o irmão. Eu gosto desse irmão que eu guardo do meu filho, da minha mulher, dos meus netos. Não. O amor de Deus, amar o próximo como a si mesmo, quer dizer você tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. Se você não quer ser maltratado, não maltrate os outros. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser amado, ame. Porque senão você vai cair da mesma forma com que você agir, você também, Deus fará agir no dia do juízo contigo. Então, diante desta palavra aqui, meu irmão, diante dessas promessas, dessa palavra que eu trouxe para vocês aqui de Jesus, sonde a sua vida, mesmo que você esteja dentro de igreja, você seja um líder, você seja um apóstolo, um bispo, um padre, uma pessoa religiosa, um pastor, uma fulana, vê se você tá apto ao reino dos céus, agindo dessa forma. Porque se você age dessa forma, significa que você não está guiado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fala nada com você, que você não deve agir dessa forma, você está sozinho. Você não tem vida eterna dentro de você, não. Porque se você tiver vida eterna dentro de você, quando você for fazer mal ao próximo, o Espírito que está dentro de você vai falar para você, não faça isso. O Espírito vai te corrigir, não precisa ninguém te corrigir. Então, esta é a palavra da verdade. Por isso, em cima dessa palavra, você que está na igreja, você que já esteve, você vê quantos religiosos, quantos crentes terão acesso ao reino dos céus, ao reino de Deus, agindo dessa forma. Se Jesus falou que não vai entrar. Então, nós temos que ter cuidado com isso, de ficar selecionando pecados
para achar que o nosso Deus é injusto, que ele vai agir com o fulano, com o Beltrano por causa de tipo de pecado, e o pecado que estamos cometendo, que é gravíssimo. Esse é o segundo maior pecado que eu vejo na Bíblia. O primeiro é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o segundo é esse, fazer mal ao irmão. Você está quebrando a principal lei real, que é a lei que o Senhor Jesus trouxe. Não tem mais aquela de lei mosaica, aquele monte de coisa a se fazer. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não ama o próximo como a ti mesmo, nem a Deus você ama sobre todas as coisas. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, aquele amor vai se estender ao próximo. Porque se o amor de Deus está dentro de mim, eu vou querer salvar o próximo, não apedrejar o próximo, não tacar pedra no próximo, matar o próximo. Então, meu irmão, eu trago esse alerta para você, para que fique sabido, a partir de hoje, quem está ouvindo isso, que deve mudar o proceder, que deve buscar de Deus ter compaixão das pessoas, que assim como Deus teve compaixão de nós. Me lembro de Paulo: dou graças a Deus que Jesus Cristo perdoou os meus pecados, que Cristo morreu pelos pecadores, no qual eu sou o principal. Ele está falando, não, Jesus morreu pelos pecadores, mas eu sou o principal pecador no meio de vocês. Por quê? Porque vocês não mataram o crente, eu matei. Matei cristão, prendi cristão, então eu sou o principal pecador. Mas Jesus teve misericórdia de mim. Se ele teve misericórdia de mim, eu tenho que olhar para mim e ver: Deus teve misericórdia de mim, então eu também devo ter misericórdia dos outros. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém.